Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo. A partir de agora, pela sua TV Arapuã, abraçar você, que só fecha sua segunda-feira, acompanhando frente a frente aqui pela sua TV Arapuã. Para assistir o programa de hoje, a nossa convidada está vindo pela primeira vez dar uma entrevista num estúdio de televisão. Ela que desde muito nova acompanhou o pai, o prefeito Cícero Lucena, nos seus projetos políticos e administrativos, mas na função titular e definitiva de filha. Somente agora, nesse terceiro mandato do prefeito Cícero Lucena, é que Janine Lucena, atual secretária de Saúde de João Pessoa, resolveu participar diretamente, contribuir com a gestão do pai, o prefeito Cícero Lucena. É com ela que a gente conversa hoje no Frente a Frente para saber dos avanços, das conquistas e dos desafios da saúde pública aqui na capital. E você acompanha conosco a partir de agora, Frente a Frente, está no ar. Muito boa noite, secretária Janine Lucena. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Luiz, é um prazer para mim realmente estar aqui. Como você bem disse, é a primeira vez que eu participo de algum programa, né, de entrevista, desde que eu assumi a secretaria como secretária adjunta. E estou aqui para a gente dialogar, discutir, tirar dúvidas e realmente trazer o interesse da sociedade para essas respostas de hoje. Você assumiu a secretaria na adjunta, já no segundo ano do governo? Isso, foi no ano passado, mais ou menos em abril. Em abril. Isso. E agora, 9 de agosto, aí na titularidade da pasta. Antes da gestão Cícero 3, você estava fazendo o quê, Janine? Para que as pessoas acompanhem aí onde é que você estava. Eu sou formada em Direito, né, mas há 20 anos tenho experiência em gestão privada, né? Tenho empresas. E quando o prefeito Cícero assumiu, ele assumiu naquele ano pandêmico, né? E aí ele estava com algumas secretarias que realmente estavam precisando de uma assistência maior e eu me coloquei voluntariamente para ajudar na saúde. Então eu passei um ano inteiro na Secretaria de Saúde como voluntária, ajudando nesse período de pandemia. Sem nenhum cargo, sem nenhuma ligação formal. Mas eu estava lá dentro ajudando realmente, tentando resolver os problemas que apareciam, né? Então, assim, desde o início real da gestão do prefeito que eu estou contribuindo de alguma forma. Era realmente voluntária, não tinha cargo, não tinha nada, mas eu já estava dentro da Secretaria de Saúde. Você sentiu esse chamado para dizer assim, olha, eu preciso estar aqui diretamente? Sim, eu vi o prefeito acordando e dormindo diariamente, pensando nisso, pensando na pandemia, pensando na vacina, como resolveria isso. E aí eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma. Então, assim, eu fui para dentro da Secretaria de Saúde para poder ver o que é que eu poderia ajudar naquilo. Foi um período muito difícil, mas assim... De muita unidade também, de todos. Sim, é isso, assim, as pessoas que estão na Secretaria de Saúde hoje, desde aquela época, elas vão lhe dar o testemunho em relação a isso. O prefeito Cícero, ele conhecia o dia na Secretaria de Saúde, né, para poder ver as diretrizes, o que é que deveria ser feito, e ia resolver os outros problemas e voltava e terminava o dia na Secretaria de Saúde. Então, realmente, o foco naquele momento era esse, né, era a abertura de novos leitos de UTI, era a vacina do Covid. E como eu vi, assim, a preocupação do prefeito em relação àquilo ali, eu me dispus e disse, está precisando de ajuda ali, eu vou lá ajudar. Então, eu não tinha cargo, não tinha realmente nenhum vínculo em relação a isso, mas fui e passei um ano inteiro ajudando lá dentro da Secretaria de Saúde. E a partir da sua entrada pela Secretaria Adjunta, como é que vocês trataram com desconfianças, com falas, com críticas? Como é que você conduziu isso? Luiz, a gente é muito tranquilo em relação a isso, assim, porque falas, críticas, desconfianças existem sempre nessa vida pública. E a gente responde com trabalho. Não tem outra forma de responder. Mas você sentiu isso no começo, só e ela consegue, ela é capaz e tudo? Essa desconfiança, ela é uma coisa normal, né? É uma coisa natural. E principalmente quando se é filha do prefeito, né?
Agora, assim, eu não consigo realmente conceber, nem entender onde é que está escrito que filha do prefeito não tem competência. Né? Então, assim, eu realmente, primariamente, eu não pedi para estar nesse cargo, eu não almejei isso, inclusive nunca imaginei na minha vida estar aqui, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, como eu disse, eu estava voluntariamente, eu estava ajudando na saúde, e isso foi me levando ao cargo que eu estou hoje. Mas assim... E a partir do dia 9 de agosto, em função, assumindo aí a titularidade da secretaria. Me corrija se eu estiver errado, é a quarta secretária da saúde, né? Primeiramente foi Fábio Rocha, depois Margarete, depois Luiz e agora sou eu. Daí eu lhe pergunto de forma muito objetiva, porque o prefeito, inclusive, até sinalizou, sentada nessa cadeira aí, que talvez sim, talvez não, mas hoje você já tem uma clareza, assim, Janine, de fato, fica definitivamente na secretaria, ajustou de uma forma tal que ela pode caminhar com você, secretária? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu realmente montar uma equipe que consegue levar a Secretaria de Saúde, tá? Mas, assim, o prefeito Cícero, ele está buscando realmente um nome ainda, tá? Assim, ele ainda procura um nome para ser o secretário de Saúde, mas, enquanto isso, não é uma coisa que ele está procurando loucamente, vamos dizer assim, porque você está tocando. Mas a gente continua levando da mesma forma, né, o mesmo trabalho, porque a equipe é a mesma, o fluxo é o mesmo, então a gente é uma manutenção do trabalho que já vinha sido colocado lá. Como é ter como eu falei no começo do programa, você sempre acompanhou, sempre deu força e natural a todos os projetos políticos, administrativos do prefeito de Cícero Lucena, né? Mas agora diretamente ali como colaboradora efetiva, enfim, como secretária. Como é que é ter o pai aí como chefe para essa gestão e uma gestão? Isso é uma pergunta bem interessante, Luiz, porque assim, lá, na minha vida inteira de filha de ex-governador, de ex-senador, de ex-governador, isso para mim nunca foi um ponto realmente crucial. Para mim, meu pai era Cícero. Independente dele ser governador, prefeito, ministro, senador, ministro, o que ele foi. Então, assim, para mim isso é engraçado porque muitas pessoas me fazem essa pergunta. Sabe, o que é para você ser filha dele, do prefeito, ser filha do governador? Para mim, isso não existe. Para mim, eu sou filha de Cícero, independente dele ser prefeito, dele ser governador, dele ser senador. Tá? É uma coisa que é muito clara lá em casa, né? Entre todos nós, entre mim, Messinho, Matheus. Então, assim, nós somos filhos de Cícero. Independente do que ele for, nós somos filhos de Cícero e nós temos muito orgulho disso. Mas agora você senta na mesa com o prefeito, com a mesa cheia de secretários, discutindo metas de ações. E aí? O tratamento é o mesmo. É o mesmo de todos os outros secretários. Até mais, é verdade. Agora você tocou num ponto. A cobrança, para mim, por ser filha dele, é duplicada. De verdade, assim, ele exige que eu dê mais resultados, né? Ele acha que eu preciso realmente mostrar, porque não é nem por parte dele, mas as pessoas, quando me veem um prefeito. Então, essa cobrança é realmente duplicada. Porque, assim, não é Janine, secretária de saúde, é Janine, secretária de saúde, filha do prefeito Cícero. São duas responsabilidades. Exatamente. Então, isso aí realmente vem numa situação dobrada. E aí, vamos falar então de saúde, vamos falar então desse trabalho, dessa gestão de saúde em João Pessoa. E eu queria começar, em linhas gerais, vou pegar aqui uma classificação, você confronta se quiser, naturalmente, mas a classificação do deputado federal Rui Carneiro. Semana passada lançou ali um apoio de candidatura, já pensando na disputa da prefeitura, e do seguinte: olha, existe um apagão na saúde pública de João Pessoa. Em linhas gerais, você contesta essa afirmação do deputado Rui Carneiro, de que forma? Eu faço convite a ele para ir ver as unidades de saúde que a gente reformou, o hospital, o Trauminha, que a gente já colocou lá o CDI, já reformou vários pontos de enfermarias. Nós já colocamos mais de 200 ar-condicionados dentro do Trauminha. Hoje ele está todo climatizado. Essa semana a gente vai
reinaugurar o PASME e uma ala nova totalmente de urgência, tá? Então, assim, eu queria que ele pelo menos conhecesse um pouquinho da cidade, conhecesse um pouquinho realmente do que foi deixado, de como nós recebemos. Nós temos, Luiz Torres, o relatório inteiro de todas as unidades básicas de saúde, como recebemos. Não tinha nenhum equipamento, eram todas mofadas, totalmente mofadas. Estamos falando de quantas, mais ou menos? Hoje nós temos 93, só que cada uma delas tem de 2, 3 ou 4 equipes de família, que ao todo dá 203, tá? Então, assim, nós temos um relatório situacional que quando eu entrei eu pedi, inclusive a Aline Grise, eu disse, eu quero saber a situação real de todas as unidades básicas de saúde. E era estarrecedor. Sabe, assim, a situação caótica, todas elas totalmente mofadas, chovia dentro das unidades, a área de CME era chuva dentro, não tinha ar-condicionado, os que tinham estavam quebrados. Então, assim, para mim, essa questão de falar é muito fácil. A pessoa fala o que quer. Mas eu convido, entendeu, o Rui Carneiro para ir nas unidades hoje, as unidades que a gente está reformando. Hoje já são 42 prédios na área da saúde, tá? Não só nas unidades básicas, mas em policlínicas, em CAPs, que a gente está entregando. E hoje é uma outra realidade, a gente entrega com o prontuário eletrônico já colocado, né, com toda a informatização, equipado, com ar-condicionado em todas as salas. A gente faz, não é uma simples pintura para entregar. A gente revisa a parte do telhado, a parte hidráulica, a parte elétrica. Vocês precisaram fazer isso em todas as 93 unidades? Em todas as 93 unidades. E aí chegaram até então a 40? Agora estamos em 42, mas nós queremos fazer isso em todas as unidades. Secretário, então quando você escuta o ex-prefeito Luciano Cartacho criticando a qualidade das UBSs em João Pessoa, qual é o sentimento que você tem? Eu tenho um sentimento de dizer assim, ex-prefeito, vamos lá visitar, para o senhor ver o que é um trabalho de verdade, para o senhor ver o que é o trabalho humanizado, porque assim, a maneira que a gente recebeu a saúde de uma pessoa, ela é desumana. Desumana. E assim, ele não vem a me dizer hoje que o que a gente tem hoje é resultado dessa gestão. Porque não é. A gente pegou um primeiro ano de pandemia, a gente não tinha como fazer outras ações a não ser criar novos leitos de UTI, fazer uma vacinação eficiente, nós não tínhamos como fazer isso. Então, quando a gente conseguiu olhar realmente para dentro de casa e olhar para a saúde, que foi no ano passado, que a gente viu a situação realmente que a saúde tinha sido deixada, era algo realmente, Luiz, desesperador. Quando e aí você está falando das UBS, mas em outros setores também? Em todos os setores, todos os nossos prédios da rede hospitalar ou atenção básica de João Pessoa estavam deteriorados, todos. A gente não tinha medicamento, a gente não tinha processos para a compra de medicamento, a gente não tinha série histórica para poder comprar medicamento, porque todo mundo sabe que é um processo burocrático que a gente precisa comprovar o porquê daquela compra. E a gente não tinha como comprovar, porque na Secretaria de Saúde não tinha série histórica. Não tinha aquilo que comprovasse o quantitativo que a gente precisava. Então foi todo um processo que a gente teve que fazer. E as pessoas precisando do medicamento. Exatamente. E o medicamento faltando. Mas a gente precisava ter esse respaldo, a gente precisou fazer um estudo técnico. Como a gente não tinha série histórica, a gente fez um estudo técnico para poder comprovar que a gente poderia fazer essa compra. Porque, assim, as pessoas geralmente acham que isso é algo fácil, mas a gente precisa comprovar qualquer coisa, qualquer processo, qualquer compra que a gente faz. O Tribunal de Contas depois vem perguntar o porquê da gente comprar aquele quantitativo. E a gente não tinha como justificar.
porque a gente não Era tinha como série se histórica. a prefeitura nessa área estivesse começando ali agora. Exatamente, a gente não tinha essa série histórica para comprovar essa compra. Entendeu? Então a gente foi, inclusive nós fomos ao Tribunal de Contas dizer que não existia série histórica dentro da Secretaria Municipal de João Pessoa. Foi entregue ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público um conteúdo daquilo que vocês levantaram, do que vocês tinham? A gente foi ao encontro deles justamente dizer isso. Olha, nós estamos precisando comprar, certo? Um quantitativo muito maior do que era comprado aqui antes. Mas nós não temos justificativa para essa compra, porque a série histórica que existe dentro da Secretaria não nos dá o respaldo para isso. E aí eles disseram, então façam um estudo técnico, que foi isso que o antigo secretário Luiz fez. Ele fez um estudo técnico baseado na literatura, certo? Para poder comprovar realmente aquela necessidade. Então, assim, não foi só a gente chegar, olhar a situação e tentar resolver. A gente precisou realmente parar e planejar e organizar. O Trauminha, vocês estão vendendo do ponto de vista, no bom sentido, de divulgando e defendendo que ele passou por uma grande transformação e revolução. O que é que se comprova em relação a isso? O Trauminha hoje é outro hospital. E assim, eu sou muito feliz em falar isso, porque quando a gente entrou na gestão, que se dizia que o Trauminha não tinha jeito. O Trauminha não tinha jeito. Era isso que se falava sempre. Era uma sentença de... O Trauminha não tem jeito. E assim, hoje, com todo o trabalho da Secretaria, com o trabalho do diretor Alexandre, certo? Que é um entusiasta, realmente, ele vive aquele hospital. Nós já tivemos grandes vitórias ali dentro. A gente reabriu o CDI, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem. Nós temos hoje no Trauminha tomografia, raio-x de última geração, ultrassom, tudo dentro do hospital. Todas as enfermarias foram reformadas. Nós climatizamos todas as áreas do hospital. Foram mais de 200 equipamentos de ar-condicionado para ali. Muito provavelmente, essa semana ainda, a gente está reinaugurando o PASME, né, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental. Vamos também abrir a ala de urgência e emergência, tá? Com mais 10 leitos de UTI, 6 leitos de amarela, 6 de vermelha e 6 de laranja, tá? Então, assim, hoje o Trauminha realmente é um outro hospital. O tempo de espera antigamente das pessoas que se internavam no Trauminha era de 1 mês a 2 para fazer uma cirurgia. Hoje isso não passa de 7 dias. Tá? Então, isso aí demonstra muito o respeito dessa gestão. Eu costumo dizer que, assim, isso é algo que a gente não precisa estar falando. Quem conheceu o Trauminha antes, vá lá hoje. Vá lá hoje para ver. É só isso que eu faço. Eu faço o convite. Vá lá hoje para ver, porque o Trauminha, ele parecia um campo de guerra. Ele eram pacientes nas macas, no meio dos corredores, né? Ele realmente era um local muito inóspito. E hoje ele é realmente um outro hospital. Então, assim, quem tem alguma dúvida ou algum questionamento sobre o Trauminha, porque, assim, as pessoas têm a mania de criar uma referência sobre um lugar, né? Aquele lugar é ruim. E ele nunca mais sai da cabeça do imaginário popular. Ele não volta lá, mas a imagem que ele tem é aquela antiga. Então, assim, vão no Trauminha. É isso que eu digo, vão no Trauminha ver o que é o ortotrauma de Mangabeira hoje. Falando das UBSs, e aí, enfim, não tratando do ponto de vista político, das declarações daqueles que serão candidatos a prefeito, Rui Carneiro, Luciano Cartacho, mas para a população que foi em algumas unidades e que está, olha, lá está faltando equipamento, o médico tem que levar o ventilador, ou faltando médico. Você tem esse raio-x daquelas unidades que, de fato, ainda não estão da forma que devem funcionar? Luiz, a gente acompanha isso diariamente. Quando a gente entrou na gestão, eram 58 unidades sem médicos, tá? 58 unidades de saúde sem médicos. 58 sem médicos? Sim. E elas serviam de quê? Não tinha médico, tá? E isso foi o quadro que a gente pegou. E aí nós fizemos inúmeras ações em relação a isso e hoje nós não temos nenhuma unidade de saúde sem médico em João Pessoa.
Aí pode ser que alguém ligue para você e diga, ela está dizendo mentira, a minha unidade aqui está sem médico. O máximo que acontece, um médico se aposentou ou alguma coisa nesse sentido, é só o trâmite, porque os processos de contratação de médicos para PSF, eles já são autorizados automaticamente por nós. Você está dizendo que se alguém encontrar em João Pessoa alguma unidade sem médico, é porque está faltando ali só o remanejamento. Exatamente, é só o período realmente do processo burocrático de chegar. Mas hoje em dia, dentro da Secretaria de Saúde, PSF, médico é prioridade. Os contratos já são assinados, tá? É só realmente o tempo do trâmite. A gente não tem mais realmente esse problema de falta de equipe nas unidades básicas de saúde. Estrutura. Nós temos, como eu disse a você, 93 prédios, tá? Nós já reformamos 42 prédios mais ao todo, não são só de unidades, tá? Isso inclui CAPS, isso inclui policlínica, de unidades mais ou menos umas 22, 23. O nosso planejamento é reformar todas, tá? O que o prefeito Cícero quer é reformar todas as unidades básicas de saúde até o final da gestão. Porque a gente recebeu todas elas em condições muito precárias. Tem dois temas que a gente escuta vez por outra do ponto de vista no rádio e tudo, que é segurança, que aí também é uma questão para além da pasta da saúde, que é a segurança em relação a essas unidades. Existe ali alguns episódios de invasões, enfim, de roubo mesmo e vandalismo. Se você tem um planejamento com outras pastas, Guarda Municipal, para isso. E também, aí, para além da questão da UBS, alguns médicos com a dificuldade de passar um exame para o cidadão e fazer em função da demora dos exames em outros locais. Em questão da segurança, juntamente com outras pastas, né, da prefeitura, nós estamos monitorizando, estamos realmente colocando câmeras, sensores de presença em todas as unidades. Tá? Isso é um projeto realmente que vem junto com a SEAD e muito em breve todas já estarão com essa monitorização, que ela faz um link com a Guarda Municipal, foi montada uma central, tá? Com a Guarda Municipal, e aí esses sensores e essas câmeras, elas têm um link direto, certo, tá? Com essa central da Guarda. E aí qualquer movimento, qualquer coisa, né, suspeita, a Guarda Municipal... Todas as unidades terão isso agora? Todas elas. Qual é a previsão de implantação? Já começou, já iniciou a implantação. Eu acho que 2 ou 3 meses no máximo estarão em todas as unidades. Tá. Questão de exame. Tá. Já vi um ou outro médico dizendo, olha, a gente às vezes até tem dificuldade de mandar o paciente fazer um exame, porque sabe que vai demorar, até sugere que ele vá para o privado, se tiver condições. Luiz, isso é uma coisa bem interessante. Na primeira gestão do prefeito Cícero, ele deixou isso totalmente informatizado já. O médico, ele fazia solicitação no PSF e ele já entrava no sistema. Mas isso não foi dado continuidade. Quando a gente pegou a gestão, nenhuma unidade básica de saúde tinha internet. Tá? Nós tivemos que instalar em todas elas. Era todas, tudo no famoso fichário de... Tudo manual. Nenhuma unidade tinha internet. Então, nós tivemos que colocar internet em todas as unidades. E nós temos um sistema que já está sendo implantado, inclusive toda essa parte da APS, que é a Atenção Primária à Saúde, que a gente chama, são as unidades básicas, todas elas já estão informatizadas e com o prontuário eletrônico. Todas elas. E aí a gente partiu já também para a parte hospitalar, tá? A gente está finalizando no mais tardar em 2 meses toda a parte hospitalar e na regulação. Por que a regulação? Porque a regulação é exatamente essa questão dos exames que você perguntou. Qual é a nossa intenção com esse programa? Quando o paciente chegar no PSF, o médico vai prescrever um exame e automaticamente ele já vai colocar no sistema. Tá? Não tem mais esse negócio dele prescrever, o paciente levar na sede do distrito, para a sede do distrito, mandar para a regulação autorizar, volta para a sede do distrito e daqui que chegue realmente ao usuário, às vezes passou o dia do exame,
né? E assim, uma série de fatores que realmente... Isso encurta em quanto tempo? Assim, aproximadamente, pode encurtar em quanto tempo a realização do exame desde a prescrição médica? Não, sem dúvida nenhuma, o médico prescreveu regulação, isso é online, isso é, certo? O médico prescreveu, regulação autorizou, tá? 2 semanas o paciente está fazendo. Porque o mais importante nisso é o paciente ter a informação de que aquele exame está agendado para ele. Porque o nosso grande problema hoje é esse, é a demora desse autorizo chegar ao paciente. Muitas vezes quando chega, já passou o exame. Entendeu? Então, a gente tem muita falta, né, de comparecimento para realizar exame, para realizar alguns procedimentos, porque não chega ao paciente. Então, assim, com esse procedimento totalmente informatizado... A partir da implantação da internet, inclusive. Exatamente. A internet já está ok. Prontuário eletrônico também já está ok em toda a atenção básica. A gente só está finalizando a regulação especificamente para poder ter esse link. E isso é uma coisa fantástica, porque assim, é o prontuário eletrônico. Então, assim, o paciente ele dá entrada numa atenção básica, o médico pega todo o que aconteceu com ele ali e coloca no prontuário. Se esse paciente daqui a 2, 3, 4 meses tiver algum acidente e der entrada no trauminha, a pessoa do trauminha vai entrar lá no mesmo prontuário, vai olhar o prontuário eletrônico daquele paciente e vai ver o histórico dele. Então, o histórico dele vai estar armazenado naquelas informações do PEC e eles vão ter toda essa informação. Então, é um cadastro único, né? Não importa em qual serviço ele vai ser atendido, o cadastro dele é o mesmo e vai ter todas as informações do começo ao fim. Em meio a essas ações todas e perspectivas de ações, a Prefeitura lança aí um programa maior, mais amplo para várias áreas de parcerias público-privadas, né? Que é o JP Parcerias, né? E incluiu equipamentos da saúde. Você tem ali 2 leituras. A primeira política já feita ali, aí, de novo, também os deputados Luciano Cartacho, Rui Carneiro, falando em privatização, enfim, criticando e condenando a privatização na saúde, alegando dessa forma e chamando, classificando dessa forma. Mas também tem, objetivamente, a leitura das pessoas dizendo, ora, mas esse não era um modelo que o governo do Estado tinha e foi um modelo que foi reprovado em várias instâncias e que o próprio Estado deixou de lado, que é esse modelo de terceirização ali de alguns serviços da saúde. Explica direitinho para a gente qual é o limite desse programa e da inclusão de UBS, do trauminha, num programa como esse. O que está dentro desse programa na parte da saúde é o trauminha e são UPAs, tá? Não entrou o UBS. Não entrou o UBS, isso. É UPAs e trauminha. Isso. Mas, assim... privatização? Não, é isso que eu ia dizer. O que eu acho importante, as pessoas deixar isso bem claro, é que isso é um processo, né, e que envolve a população. Isso aí está muito claro. Essa semana mesmo, acho que há 1 ou 2 semanas, foi aberta a consulta pública. Sim. Porque qual é a intenção? É perguntar à população o que é que elas acham em relação a isso. O que é que elas acham dessa sugestão que a gestão está dando para solucionar esse problema. Então, assim, não é uma decisão do prefeito, né? É uma ideia. Pode não acontecer? Claro que pode não acontecer. Na sua visão de gestora, você acha que deveria? Eu acho que ajuda muito. Muito. De que forma? Assim? Muito. A gente tem algumas questões, por exemplo, em compras de medicamentos, em alguns pontos específicos que a burocracia do serviço público dificulta muito. Que o privado não tem isso, né? Ele não tem essa dificuldade. Então, realmente, eles podem ter essa facilidade e isso pode ajudar na prestação do serviço final, tá? Mas é muito bom a gente deixar claro isso, que isso é um projeto realmente da prefeitura, é um projeto do prefeito Cícero. Isso acontece em inúmeras outras cidades hoje em dia, inclusive com serviços muito bem avaliados, né, com resultados muito positivos, mas que não é uma imposição. É algo que a gestão coloca para a população ver, para a população dizer o que é que acha.
né? Tanto é que está na fase de consulta pública. No caso né? da saúde, em dando certo, em avançando, é uma terceirização para todos os serviços ou só para alguns setores do hospital, por exemplo? O que está acontecendo na parte de saúde é do trauminha, e só a parte de bata cinza não entra. Significa só para não entra a parte médica. Não entra contratação médica, não entra. Isso, bata cinza são os outros setores que não são a área médica. Serviços gerais. Exatamente. A parte administrativa, esses outros setores. É para o hospital funcionar, mas fora da questão médica. Isso. E temos também para as UPAs, né? Para administração, para reforma e para manter realmente as nossas UPAs. Contratação de profissionais, e o controle, né, e a direção do hospital e das UPAs continuariam nas mãos da gestão municipal. Na questão do trauminha, a parte de bata cinza entraria na terceirização. A branca continuaria conosco, tá? E se continuasse essa questão das UPAs, ela era uma forma de contratação que seria tudo responsabilidade realmente da empresa terceirizada. Tá? Tanto contratação, como reforma, como a manutenção, gerenciamento. Tá. Mas você está dizendo que pode não acontecer. Claro. Não será uma imposição para a área de saúde. E aí as coisas funcionarão da mesma forma? Sim. O governo do estado adotou o modelo da Fundação PB Saúde, para gerir os hospitais. É um modelo? Vocês discutiram esse modelo? A gente já vem discutindo isso desde o ano passado, tá? A gente já tem tentado fazer uma minuta em relação a isso. A gente tem uma poderia adotar a mesma fundação? Pode sim. A gente tem uma dificuldade muito grande, Luiz, que é a contratação de médicos, tá? Para a nossa rede. Por quê? Porque geralmente os médicos, eles não têm só um vínculo. Tá? Eles não têm só um vínculo com os órgãos públicos. E existe um limite que são 2 vínculos. Para quem é da área de saúde, tanto médico como enfermeiro, né? Qualquer um da área de saúde, são 2 vínculos públicos que são permitidos. Então, algumas especialidades, a gente tem dificuldade de encontrar esses especialistas que não tenham outros vínculos e que possam dar assistência para a gente. Porque o especialista já está com os 2 vínculos. Exatamente. Então, assim, a questão da PB Saúde, existe a possibilidade da contratação PJ, que é a pessoa jurídica. Né? O médico, ele monta uma empresa, né? Uma PJ, e aí ele pode ser contratado e aquilo não conta como o vínculo público. Certo? É uma contratação de pessoa jurídica que não conta. Então, assim, tem alguns casos muito específicos, por exemplo, cirurgião pediátrico é uma especialidade que a gente tem muita dificuldade de encontrar. De garantir e assegurar na rede municipal. Na rede municipal, porque a grande maioria deles já tem os 2 vínculos. E a fundação, a criação da fundação poderia resolver isso? Sim. Tá na agenda do prefeito? Sim. Já é uma vontade dele, desde o ano passado a gente já vem estudando isso, né? Já vem analisando minutas em relação a isso e é realmente uma vontade dele. Cobertura vacinal, secretária, em João Pessoa. Quais são os nossos índices em relação a isso? A gente teve ali, em alguns casos, no Brasil, ficando abaixo da média, né? Do país como um todo. Como é que está João Pessoa? Luiz, na verdade, essa questão da vacina, depois da Covid, o país inteiro tem se mantido abaixo da média. Mas, assim, eu acho que João Pessoa, ela criou essa questão desde a época da Covid, né? Que foi realmente, João Pessoa foi muito bem nessa questão. Ela foi reconhecida realmente nacionalmente pela questão da vacina. E, assim, essa semana, esse ano, as 2 campanhas que nós tivemos, que foi da polio e da influenza, João Pessoa saiu muito bem. Obviamente que eu sempre digo, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer atingir o melhor. Mas da polio nós fomos a primeira capital do Nordeste a atingir, né? Ficamos em primeiro lugar na questão da poliomielite, certo? Fomos a capital que teve o melhor índice. Na influenza nós conseguimos atingir um índice também pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é algo que a gente realmente dá muita prioridade, essa questão de vacina.
E João Pessoa, dentre o país, porque as médias realmente vacinais são muito baixas, né? Depois da Covid, a gente teve realmente uma queda muito grande em relação a isso. Mas assim, nós temos orgulho de dizer que fomos realmente na polio, nós alcançamos a meta, tá? Nós fomos a primeira capital do Nordeste, né? Ficamos em primeiro lugar nas capitais. Influenza também conseguimos alcançar, tá? Essa meta. E a gente vai sempre continuar priorizando isso, porque assim, a gente acredita, o prefeito acredita muito que a prevenção é realmente o melhor para a saúde. Então, a vacina vai ser sempre uma prioridade nessa gestão. Estava chegando algumas perguntas aqui sobre enfermagem, os enfermeiros, a categoria toda. Vamos fazer daqui a pouquinho aqui com a secretária. Mas para registrar, a gente falou na Fundação PB Saúde, que é do Estado, e a Prefeitura com esse pensamento de fazer um também. Como é que está a relação com o governo João Azevedo na saúde? Enfim, aquilo que pode ser compartilhado, aquilo... João Pessoa sentiu e está sentindo um boom populacional muito forte, né? Até do ponto de vista de último censo apontando aí o crescimento da gente vindo morar em João Pessoa. Vocês estão sentindo isso na rede? E aí como é que está essa relação com o governo do estado? A gente sente isso demais, Luiz. Para você ter ideia, a população de João Pessoa hoje são 833 mil habitantes, mais ou menos. Nós temos 1.400.000 cartões do SUS daqui de João Pessoa. João Pessoa atende 1.400.000 cidadãos com o cartão do SUS de João Pessoa. Exatamente. Mas não tem que ter comprovante de residência? Mas é isso que acontece. Se a pessoa vem do interior, mas tem um familiar que mora aqui, aí ele usa essa casa do familiar como comprovante. É uma autodeclaração. Exatamente, e termina conseguindo, tá? Então, assim, a nossa relação com o governo continua a mesma. O prefeito Cícero, o João, são parceiros, isso aí a gente não tem, né, o mínimo problema. Essa questão do cartão SUS, dessa nossa dificuldade, é debatida, né, amigavelmente com o governo, com a Secretaria do Estado, com o Johnny, com Renata, né? É realmente um lugar de parceria mesmo, né? Nós já passamos para eles essa situação, eles têm consciência disso, e essa relação é a mesma que o prefeito tem com o governador, né? Essa relação dentro da saúde. Obviamente que a gente precisa mostrar para eles realmente a situação de uma pessoa, né? Precisa até cobrar um pouco de atenção em relação a isso, e isso é feito, mas sempre de maneira amigável, através do diálogo, e assim a gente vai tentando construir da melhor maneira possível. Você pode falar a mesma coisa da relação com o governo federal? Vamos falar sobre financiamento da saúde do ponto de vista do governo federal ou do subfinanciamento da saúde em relação à saúde em João Pessoa. Inclusive, inclusive tem política no meio, porque o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quer ser candidato a prefeito de João Pessoa e vai debater certamente saúde e essa relação. Vamos rapidinho para um intervalo comercial, a gente trata disso, trata de concurso público também, do piso da enfermagem no próximo bloco, é um minutinho só, e a gente volta conversando aqui com a secretária de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena.